E aí, pessoal? Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre fontes. Eu aposto que vocês já ouviram bastante de tem que ser uma fonte de qualidade, tem que ser uma fonte de de boa marca, uma fonte de potência adequada, proteção, segurança, que pode queimar o computador, mas como que isso afeta? E eu acho bastante interessante a gente entrar nesse mérito e explicar para vocês como que isso afeta. Como que uma fonte de baixa qualidade pode queimar o computador, como ela queima o computador, quais são os danos que ela causa. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Vamos lá. Aqui nós temos duas fontes. Uma fonte boa, de boa qualidade, e uma fonte de baixa qualidade. A princípio, ignorando as questões estéticas, uma coisa que chama muito atenção e está diretamente relacionado à capacidade da fonte alimentar, proporcionar uma alimentação adequada. Aqui tem a chave seletora de 110 e 220. Essa fonte não tem, só tem a chave de ligar e desligar. Isso não quer dizer que essa fonte não seja bivolt, ela é, com a diferença que ela faz a seleção da tensão automaticamente. Essa daqui já precisa de uma forma manual escolher o que se vai ser 110 ou 220. Os cabos também são fatores que chamam muito a atenção. Cabos de uma fonte de baixa qualidade costumam ser mais finos. Vai ser um pouco difícil mostrar isso aqui no vídeo, até porque essa daqui está com os cabos enrolados. Mas esses cabos são muito mais finos. Por quê? Porque eles não vão conseguir proporcionar uma corrente tão alta quanto essa daqui, não tem tanta potência. Mas isso é apenas alguns detalhes. O pior mesmo vem depois. Aqui nós temos as duas fontes abertas. A fonte de qualidade e a fonte barata. Na fonte de qualidade, aqui é a entrada da tomada. Aqui já tem uma placa com diversos componentes para filtrar e proteger o circuito. Passa para cá, onde tem mais componentes aqui de filtragem e proteção. Eu não vou entrar em detalhes em que cada componente faz, mas é tudo proteção contra picos de energia, surtos, contra eletrostática, até contra raio, antes de chegar nesse componente aqui, que é a ponte retificadora, o que separa o positivo do negativo. Já nessa fonte aqui mais barata, sai da tomada aqui direto e já vem aqui direto para a ponte retificadora. Uma ponte retificadora bem mais enxuta. Dessa ponte retificadora, ele vem para os dois capacitores dobradores de tensão. Esses dois capacitores, através da seleção da chave aqui, ou ele vai dobrar ou ele vai triplicar a tensão para transformar em 374 volts. São dois capacitores de 200 volts. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Eu não vou conseguir, ó, dá para ver só o comecinho aqui, 2,0, mas são de 200 volts para transformar em conjunto em 374 volts. Já nesse daqui, esse é um único capacitor, um capacitor de 400 ou 450 volts. 390 UF, 420 volts, olha lá, 420 volts. Por que ele faz a seleção automática? Porque esse circuito aqui, esses componentes que tem aqui, junto com essa daqui, essa aqui é a bobina do PFC, transformam qualquer tensão que você colocar aqui, ele vai tentar transformar em 364 volts. Por isso que quando dá 90 volts na tomada ou dá 300 volts na tomada, para ele tanto faz, ele consegue transformar em 374 volts. Então não importa a entrada, ele vai transformar em 374 volts. Aqui já é manual. Aqui depende da tensão que você entra, se ele vai dobrar ou triplicar, dependendo da seleção da chave. Vou começar explicando isso melhor com essa fonte mais barata. O que acontece? A energia que entra aqui na tomada, ela é alternada. Então ela vai pulsar entre mais 127 e menos 127, e ela fica nessa onda. São 60 pulsos por segundo. Esses 60 pulsos RMS, eles vão acabar entrando aqui
se transformando em 376 volts, por conta da tensão de pico a pico. Existe uma conta que explica isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Acaba entrando aqui, se transformando em 376 volts, 364 por aí, por conta desses pulsos de pico a pico. São só 60 vezes, então ele tem, a cada segundo, são 60 vezes que ele enche esses capacitores. Já aqui, através dessa bobina, ele consegue fazer a mesma coisa que acontece nessa tomada aqui, só que em vez de 60 vezes por segundo, ele faz milhares, dezenas de milhares de vezes por segundo. O que faz esse capacitor ficar cheio, permanecer cheio com muito mais frequência, muito mais fácil. Então, por mais que esses capacitores aqui, se a gente for ver, vamos ver a capacitância dele, se a gente acha aqui. 330 microfarads, tá escondidinho ali, não dá para ver direito, não dá para colocar na câmera direito. Mas cada um deles são 330. Se somar os dois, dá 660. E essa fonte, ela não entrega nem 200 watts de potência. Essa daqui já é uma fonte real de 400 watts de potência. Ela é muito mais do que o dobro dessa daqui, muito mais. Mas se a gente for ver aqui o capacitor dela, vamos ver, 390. É bem menor do que os 660 daqui e ele consegue entregar mais. Essa bobina aqui é a bobina do PFC. Que como essas bobinas aqui, essa bobina, essa bobina, essa bobina, 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 bobina. Como é que elas funcionam? Quando elas não estão energizadas, ou melhor ainda, antes não, elas são um fio de cobre enrolado em um metal, uma ferrite. Isso aqui transforma ela num eletroímã. Ímãs, eles têm uma resistência. Não sei se vocês já viram um ímã tentando empurrar um ao outro. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Pessoal, eu tentei pegar um ímã aqui para mostrar para vocês, mas ele é forte demais, eu não tenho um ímã pequeno e fraco para mostrar. Eu não consigo nem tirar eles daqui com uma mão, ó. Mas enfim, ó, ele até empurrou o outro. Ímãs, eles têm polaridade. E conforme a polaridade, eles vão se repelindo ou se atraindo. Aqui é a mesma coisa. Quando essa bobina está desenergizada, ela não tem polaridade. Ela cria uma resistência e impede a energia de passar. Então, quando eu jogo uma tensão aqui, seja ela de 5, 10 ou 50 ou 100 volts, essa aqui vai criar um campo eletromagnético e vai fazer com que a energia tenha dificuldade de passar. Ela vai passar, só que ela vai passar bem devagar, passando um pouquinho só. Quando você permanece, deixa ela ligada por mais tempo, a energia começa a fluir, o campo magnético se estabiliza e passa como se fosse um fio direto. E é por isso que existe as oscilações, liga e desliga, porque conforme vai ligando e desligando numa frequência, essa tensão aqui que na saída consegue ser regulada por conta da resistência eletromagnética. E é assim que funciona uma conversor de energia. Só que existe uma limitação. Por exemplo, aqui nessas bobinas, são todas as bobinas, essa bobina aqui transforma os 370 em 12 volts, essa aqui em 5 volts, e essas aqui 12, 3.3 ou 5 volts, que já é a saída. O que acontece? Quando você energiza alguma coisa, então isso daqui vai ficar chaveando, ligando e desligando, para manter a tensão aqui em 12 volts. Quanto mais você exige, quanto mais potência exige, quanto mais amperagem é exigida, a tensão tende a diminuir. E para compensar isso, os pulsos aumentam, deixam aberto mais tempo. Desliga por menos tempo e abre mais tempo. Isso faz com que a tensão fique regulada. Com o fator de potência, aqui ele consegue saber exatamente qual a tensão que tem, ele consegue se controlar e consegue manter isso daqui com maior precisão. Sem o fator de potência, ele depende da entrada de energia, que são só 60 vezes por segundo, não dezenas de milhares. E isso deixa isso aqui mais instável. Para ele saber
quanto tempo ele tem que deixar o pulso aberto e quanto tempo tem que deixar fechado, ele primeiro depende de uma energia estável. Por quê? Porque vamos dizer que para manter aqui em 12 volts, ele tem que, um número aleatório, ele tem que deixar ligado por 1 milissegundo e desligado por 5 milissegundos. Isso faz com que a energia aqui seja 12 volts. Mas se aqui de repente tem menos tensão, ele não vai saber disso e vai manter ligado ao mesmo tempo. E a energia aqui vai ser menor. De repente a energia volta, ele se ajusta, a energia aqui dá um pico e aqui acaba saindo mais do que 12 volts. Acaba saindo 12.3, 13, 14, depende da qualidade da fonte. E aí vem a parte mais crítica. Tudo no mundo tem uma tolerância, inclusive a eletrônica. Ela tem uma tolerância energética. Ela consegue lidar, por exemplo, com 11 volts e com 13 volts. Não precisa ser 12 exato. Existe uma tolerância. O problema é quando ultrapassa essa tolerância para mais ou para menos. Quando ultrapassa essa tolerância, ele se descontrola. Como se descontrola? Eu vou mostrar numa placa-mãe. Essa aqui é uma placa-mãe de computador, essa aqui é uma placa-mãe de notebook. Aqui nós temos a entrada de energia de 12 volts, aqui nós temos os MOSFETs que ligam e desligam, as bobinas que convertem e os capacitores que filtram. Isso forma um conjunto chamado VRM, que vai converter 12 volts em 1 volt para alimentar o processador. Aqui a mesma coisa no notebook, ele tem a entrada de energia, deixa eu ver onde que está... Deixa eu ver... Aqui, a entrada de energia. Aqui vai entrar 19 volts. E aqui, ó, MOSFET que liga e desliga, bobina e capacitor que filtra. Aqui são vários, ó. Bobina, mesma coisa, bobina, mesma coisa, bobina, 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 mesma coisa, tudo a mesma coisa. Ele espera receber 19 volts para converter em 1 volt. Aqui, espera receber 12 volts para converter em 1 volt. Eu falei 1 volt aqui, mas depende de qual circuito. Ele converte de 3, 5, 1, 0.8, 1.8, são várias conversões. Quando esse circuito ele é todo projetado para trabalhar em cima das tolerâncias indicadas pelo padrão ATX, que é de, eu não lembro qual que é agora, mas vamos dizer que é de 11 a 13. Então, enquanto ele receber 11 ou 13 volts, de 11 a 13 volts, ele vai conseguir converter em 1 volt. O problema é quando ele recebe mais ou menos. Quando ele recebe menos, isso aqui ele vai converter, em vez de ser 1 volt, vai sair 0.9, 0.8, cria instabilidade no processador, porque ele falta alimentação e ele trava, tela azul, congelamento, lentidão. Quando ele tem mais do que 13 volts, ele já não consegue estabilizar em 1 volt, ele já vai para 1.2, 1.3. Estou falando mais do que 13 volts, mas dependendo da qualidade da fonte, ele manda até mais do que isso. Ele não manda continuamente, ele manda uns pulsos rápidos de 14 volts, 15 volts. Isso faz com que aqui saia 1.4, 1.5, 1.6 volts e queima o processador. Quando o processador queima, a impedância dele baixa e faz com que isso daqui não consiga manter a energia. Ele não consegue manter 1 volt porque o processador está consumindo muito mais do que ele normalmente consumiria, já que ele queimou. Aqui trabalha forçadamente para manter 1 volt, não aguenta, queima, fazendo um buraco na placa. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Essa é uma placa-mãe que sofreu isso. Olha lá. O componente, ele carbonizou. Ele não só carbonizou, mas como ele arrancou um pedaço da placa. Ó, isso daqui, ele não foi desoldado da placa. Só que o cobre, ó, cobre da placa, a trilha da placa, ainda está grudado nele, fundiu. Esquentou tanto que fundiu. Passa até a impressão de que é só trocar esse componente que volta a funcionar. Mas não, o dano foi muito severo. Afetou isso daqui, provavelmente isso daqui, talvez até o processador. Isso é uma fonte de baixa qualidade que faz, porque ela não consegue manter uma energia estável e a instabilidade passa para tudo. Aqui no caso eu estou falando de 1 volt que vai para o processador,
mas existem outras tensões. 1.5 que vão para as memórias. Existem reguladores de tensão para alimentar o PCH. Existem também diversas outras bobinas, por exemplo, aqui no caso de notebook, que alimenta o processador, que alimenta a memória, 3 e 5 volts que alimentam o PCH no processador, que alimenta o processador, que alimenta o chip o chip de vídeo dedicado, que carrega a bateria. Então você coloca todo o seu notebook em risco por conta de uma fonte. No caso aqui um notebook, mas pode ser um computador também. É a mesma coisa. Aqui na fonte, deixa eu tirar essas placas daqui. Aqui na fonte, esses 375 volts, eles são convertidos por esse componente. Esse componente faz a conversão de 12 volts e depois aqui para 5, para 3.3, para 12, a filtragem e a separação direta. Mas tudo depende desse componente aqui. Tudo depende de ter 375 volts aqui. Tudo depende do controle de fator de potência. O controle de fator de potência tem capacidade para estabilizar a tensão, independente de ser 90 ou 250 volts, ele vai conseguir manter. Já esse daqui, ele está dependendo de uma coisa que ele não controla. Ele espera receber a tensão adequada e conta com isso. Se não receber, balbá o computador. Ou seja, se tiver uma variação na tensão do fornecedor elétrico, seja para mais ou para menos, seu computador está em risco. Então, você coloca seu computador em risco por conta da rede elétrica. Já uma fonte de qualidade, não. Uma fonte de qualidade filtra, elimina ruído, elimina a sobrecarga e regula a tensão para que ela esteja no controle. Então, a fonte controla e garante a proteção. Aqui não. Aqui não garante, não controla, não filtra. A coisa mais comum que falam quando precisam de uma fonte, mas não pretendem comprar uma fonte adequada, sempre é só por um curto período, há pouco tempo não tem problema, é rapidinho. Pessoal, não dá para saber, não dá para saber. Pode ser que você compre a fonte nova, uma fonte de baixa qualidade nova, e depois de 1 ano, 2 anos, você ainda está usando ela e não tenha problema nenhum. Pode ser que você compre uma fonte, a mesma fonte, e no mesmo modelo de notebook, em 1 semana você já perdeu o seu notebook, o seu computador. Não dá para saber, não tem um padrão. Por quê? Porque não tem controle, é ao acaso. Se o fornecedor de energia tiver um pico, e acredite, isso acontece direto, tiver um pico de energia para mais ou para menos, ou você vai ter um computador um pouco mais lento, talvez um pouco mais travado, ou você não vai ter mais um computador. Você joga totalmente ao acaso. E não é questão de você usar pouco ou usar muito. De repente eu uso pouco, ou é só para trabalho, ou é só para acessar a internet. Eu não preciso de muito. É fora disso. A questão é qual vai ser a procedência da energia que você vai vir. Ele vai vir as ondas corretas de energia, que vão ser de 127 volts, ou de repente vão ter picos que vão descontrolar sua fonte, causando um surto e causando com que o seu computador queime. Como que vai ser? Não dá para saber. E quando você coloca uma fonte de baixa qualidade, você está arriscando o seu computador. Você pode ser que queime só a fonte, pode ser que queime só a entrada de alimentação da placa-mãe, pode ser que queime tudo. Então, dos melhores investimentos que você pode fazer com o seu computador é uma fonte de qualidade. Fonte de qualidade abre mão totalmente de estabilizador, abre mão totalmente de proteção, abre mão totalmente, ela protege. Claro que nenhuma proteção é demais, é sempre bom ter mais proteção. Mas, por exemplo, estabilizador não precisa, ele estabiliza a tensão. Uma fonte como essa, ela é melhor do que qualquer estabilizador que você acha no mercado, qualquer estabilizador. Então, em vez de comprar um estabilizador, investe numa fonte melhor, vai ser muito melhor.
Em vez de você ficar se preocupando em tirar o computador da tomada porque está tendo raio, não se preocupe, a fonte protege. É mais fácil você queimar o computador pelo cabo de rede, o raio entrar pelo cabo de rede, do que de uma fonte de qualidade. Uma fonte de qualidade tem proteção contra surto. Então, é um investimento e vale muito a pena investir na fonte. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até o próximo.